Boa noite a todos. É uma alegria muito grande poder estar aqui, participando com esse parceiro meu, Augusto. O Augusto, que é formado em administração pelo Mackenzie, tem um mestrado na PUC, pós-graduado pela Unifesp em gestão pública municipal, é autor de um livro, A Inserção Internacional e as Vantagens Estáticas e Dinâmicas. O Augusto, hoje, a ideia dele é trazer um pouco de luz para um tema tão diverso e tão complexo que é a economia. E se a gente trazer para esse cenário que a gente tem hoje, né, no nosso país, as explicações elas se tornam ainda mais complexas, penso eu. Não sou economista, o especialista aqui é ele, a minha função é entrevistá-lo, mas eu tenho certeza que junto com todos vocês eu vou também aprender muita coisa com ele. Boa noite, Augusto. Primeiramente, eu queria agradecer por você ter me Boa noite. convidado para Eu que participar agradeço. desse projeto. E eu tenho certeza que a gente, de alguma forma, a gente vai colaborar para que as pessoas passem a ter, pelo menos, noção do que esse monte de palavra que elas ouvem no dia a dia, no jornal, né? E para que elas possam ter noção de que tipo de informação elas estão recebendo, seja de jornal, seja de TV, seja de internet, enfim, nomenclaturas, coisas que nós lidamos no nosso dia a dia sobre e que tem relação com economia, enfim. Eu acho que esse momento vai ser muito edificante para todos nós, com aquilo que você tem para falar. A primeira coisa que eu queria que você dissesse é o teu objetivo com esse canal. Qual que é a tua ideia? Por que surgiu isso? De onde deu start? Como é que tudo isso começou? Como é que isso brotou na tua cabeça? Acho que a pandemia ajuda a fazer esse tipo de coisa, né? Abrir um canal no YouTube. Eu também sou professor, né? Acho que todo professor tem um canal no YouTube hoje em dia. Acho que eu sou até um dos últimos a fazê-lo, né? Mas o que me instiga bastante é que, do ponto de vista da economia, né, existe uma discussão, né, muito enviesada, né, ao meu ver, dos principais meios de comunicação, né, os maiores, né, que controlam esse mercado de comunicação, e coloca-se a economia também, né, com essa tarja de algo difícil, mas ela tem a vantagem de ser uma ciência bastante racional e tem um pensamento muito encadeado dentro da sua lógica, né? E até desmistificando algumas coisas, né? O economista não é aquele que trata da ciência de como economizar mais e melhor, né? Mas o objetivo do economista é estudar a sociedade e a alocação de recursos nessa sociedade de maneira, né, tendo como objetivo, melhor dizendo, né, você otimizar o bem-estar das pessoas, né? Mesmo dentro desse contexto de sociedade de consumo que nós vivemos, né? Então, como você pode proporcionar, né? E dentro Uhum. dessa lógica, você tem vários mecanismos para estudar a economia e tomar algumas conclusões sobre coisas que estão à nossa volta e acabam influenciando nossa vida, né? É lógico que eu não sou um grande especialista, tem muitas pessoas melhores no mercado, com certeza, inclusive no YouTube, né, que sabem falar mais ou melhor até que eu, mas a minha proposta é trazer pessoas aí do meu ciclo próximo, na medida do possível expandir isso, que possam enriquecer o debate, não só em economia, mas em política, e a diversidade de opções de tema que a gente possa pensar aí no canal. A minha primeira pergunta ela é pessoal minha, ela está até fora do contexto aqui que a gente planejou para fazer. Ela é muito pessoal. Por que você acha que toda vez que se fala em economia, a primeira coisa que vem na cabeça das pessoas não é diretamente isso que você acabou de explanar para nós, mas é o contrário, é tipo, quanto vai me sobrar do meu salário? Parece que a palavra economia, ela está diretamente ligada a poupar dinheiro, e não é isso, né, Augusto? Não, não é isso, né? A ciência ela tem outra proposta. Como que eu posso tentar explicar? O primeiro economista é o Adam Smith, né?
é considerado o pai da economia. Ele escreveu uma obra chamada A Riqueza das Nações, né? E qual que era o objetivo dessa obra, né? Era dar para um dirigente de uma nação as diretrizes de como você acumula mais riqueza e expande, né, o poder econômico de um Estado-nação, né? Dentro disso, ele descreveu a lógica que acontece, né? A acumulação. Então, ele fala muito dos cercamentos na época da Inglaterra, que se usavam muitas ovelhas para se fazer os primeiros tecidos, e assim houve um acúmulo de capital que, em parte, financiou, estou resumindo muito a história, né? O imperialismo no resto do mundo, que era um sistema econômico por si só, né? Então, fala-se em livros de história didático, por exemplo, do ensino médio, que, em parte, o ouro brasileiro financiou é, a Revolução Industrial. Em parte, isso é verdade, porque existia um tratado famoso de panos e vinhos, né? Onde existia uma relação de comércio no qual o valor agregado na mercadoria tecido acabava sendo maior do que o valor agregado do vinho na época, e dentro dessas trocas, as perdas comerciais, né, para dar um exemplo, né, de uma pauta comercial, foram muito grandes. Então, a déficit comercial, por exemplo, entre a Inglaterra e Portugal era financiado com ouro brasileiro. Então, isso, a economia, por exemplo, estou fazendo esse recorte de como ela começou, ela ajuda a explicar por que a Inglaterra se tornou, né, um império durante aí uma centena de anos e pouco, né, durante a Uhum. era do imperialismo, né? Então ajuda a te explicar isso. Ajuda a tu explicar as tuas finanças pessoais, em parte, mas daí é mais interessante você estudar algo mais focado, como por exemplo, gestão financeira, né? Sim, sim. Economia doméstica, né? Tem, acho É que porque hoje em dia tem até curso superior. eu acho que as pessoas, elas naturalmente levam para esse lado, né? Quando você diz sobre economia, as pessoas estão preocupadas com a sua própria economia e que não tem a ver com a ciência econômica. Ela tem muito a mais a ver com essa gestão pessoal, com essa coisa de economia familiar, enfim, de estrutura, mas muito diferente da ciência econômica, né? Sim. Eu arrisco dizer até que a ciência econômica, ela dialoga muito mais com a sociologia do que eventualmente com a matemática, Ah, né? sim, sim. Isso é importante Por dizer, isso é exemplo, importante os dizer. economistas, inclusive, têm. É, Legal, muito legal. Porque e eu faço o papel desse leigo aqui nessa história, né? Eu me coloco no lugar de leigo, de ignorante do conhecimento desse assunto, porque eu era esse cara que quando ouvia falar em economia já direcionava logo para a minha vida pessoal, enfim. Ah, como é que eu poupo dinheiro? Será que eu devo poupar? Eu devo gastar? E é completamente fora do estudo econômico, do estudo da ciência econômica, conforme você já acabou de dizer para nós. Bom, muito bem, dando continuidade aí do que a gente se propôs a fazer, eu tenho algumas perguntas para te fazer. Assim. A gente separou algumas coisas, né, que nós pensamos, algumas dúvidas de algumas pessoas que estão próximas da gente, enfim, em algumas discussões que nós já tivemos em você na minha casa ou eu na sua casa, enfim, conversas de mesa, assim, descontraídas. E alguns temas, assim, eles são muito importantes. Eu acho muito legal a gente trazer para que as pessoas possam entender como que as coisas funcionam, economicamente falando. Então eu separei algumas perguntas para você aqui, Augusto, eu acho que eu vou te pegar meio de surpresa, inclusive, mas eu gostaria que você conseguisse dissertar para nós sobre essas questões que a gente vai levantar aqui para ti. Eu eu espero que também isso, espero. eu espero que as pessoas sejam impactadas ou sejam informadas por aquilo que você vai dizer. Então vamos lá. Uma pergunta é, extremamente pertinente ao momento, enfim, e tudo isso que nós estamos vivendo no nosso país, infelizmente. É, por que a pandemia ela tem afetado de maneira sobremaneira, vamos dizer, por que a pandemia tem afetado sobremaneira a economia nacional, e não só a economia nacional, mas como a economia internacional também? Porque
Se nós analisarmos o Brasil como um país subdesenvolvido, com dificuldades financeiras, sendo hoje a oitava economia já foi a oitava economia do mundo, não sei que posição hoje o Brasil está, mas quando a gente Se não me engano, coloca, 13º. já foi a oitava economia do mundo, de repente a gente se vê, sei lá, cogitando a possibilidade de imprimir dinheiro, a gente se vê com pessoas com dificuldades financeiras, enfim. E isso não acontece só no Brasil. Isso tem acontecido fora do Brasil, né? Pessoas com extrema dificuldade na Europa, enfim, nos Estados Unidos principalmente, famílias com dificuldades indo morar na rua. Então, eu queria que você me dissesse por que a pandemia tem afetado não só o Brasil, o país subdesenvolvido, como os países envolvidos também, que teoricamente a gente imagina que teriam uma estrutura para suportar isso. Essa pergunta parece fácil, mas ela é complexa, né? No primeiro momento, não tem como fugir do trivial. A pandemia afetou a economia? Sim, claro. Negativamente? Sim, claro. Se você pensar, né, que as pessoas estão circulando menos, o lojista vai vender menos e ele vai comprar menos no supermercado, o supermercado vai vender menos, né? Isso vai ter um efeito pró-cíclico recessivo dentro da economia, né? Mas ela é uma variável que está dentro de uma estrutura. Em escala mundial, que você comentou, tá? O Brasil está em crise e o mundo vive uma crise, né? Crise no sentido de que há uma tendência de aumento geral do desemprego, variando de nação para nação, né? Há uma tendência de concentração da renda, e isso tem impactos econômicos que eu vou entrar mais no assunto ao longo da pergunta, principalmente por causa de uma coisa chamada alavancagem financeira, né? Para entender primeiro essa lógica, vamos dizer, como explicar de maneira muito geral que o cenário de crise, a gente tem que pensar no que é lastro. Até 1989, a maioria dos países usava uma coisa chamada lastro-ouro. Significa que toda a riqueza da nação, chama de PIB, né, a gente está mais acostumado, é, é, era representado por uma quantidade de ouro que ficava guardada no Fort Knox, que isso foi acordado internacionalmente, né? E o que é a riqueza nacional? É toda a sua capacidade produtiva, que é uma das maneiras de medir o PIB. O que é o PIB? É o preço das coisas vendidas numa nação vezes a quantidade de coisas que se vendeu, mas numa escala de milhares e milhares de produtos, né? Uhum. Encurtando muito a história, tá? Após uma certa pressão dos Estados Unidos, muitos países abandonaram o padrão ouro, que eles tinham interesse em imprimir moeda, porque quando você imprime moeda, tem uma coisa chamada ganho de senhoriagem. Se você imprime uma nota de $50 e ela tem preço de custo de $1, o lucro de se imprimir uma célula é $49. Né? Se você pensa isso em escala mundial, né, e eles tinham interesse em fazer esse tipo de alavancagem, né, por interesses internos. O Brasil foi um desses países que abandonou o padrão ouro. Aí qual o lastro que os países adotaram? Um lastro em produção. Então, vamos fazer uma conta assim, meio que você tem que ter uma equivalência da quantidade de moeda em circulação, depósitos bancários, com a capacidade produtiva, a capacidade de gerar riqueza que uma nação tem. Na medida que você descola essas coisas, você pode gerar bolhas financeiras que geram crises, né? O último estudo que eu vi, mais sério, se eu não me engano, era de 2009, estima-se que a quantidade de dinheiro em circulação no mundo é cerca de 33 vezes superior à capacidade produtiva do planeta inteiro. Então, tem muito mais dinheiro, né? Se for pensar no esquema de paraíso fiscal, tudo isso aí, né? É mais para pintar o cenário. E esse assunto é complexo, né? Tem alguns autores, se alguém quiser, Schumpeter, né? Trabalhava em crises cíclicas, não é exatamente o que acontece hoje, mas foi um dos primeiros autores a colocar isso, David Harvey, né? Dá até para entrar em algumas coisas mais específicas. Mas como essa questão é longa, eu vou tentar fazer um recorte para a gente pensar o Brasil, né? Uma das maneiras de se mensurar o PIB é através de uma equação que é
A grosso modo, tudo que se consome, mas tudo que se investe, mas tudo que o governo gasta, mais ou menos, pode ser positivo ou negativo, o saldo de transações que um país tem com o exterior. Então, vamos pensar cada uma individualmente. O consumo. Qual que é o impacto da pandemia do consumo? Essa eu sei. Diminui o consumo, certo. Só que tem várias outras variáveis já envolvidas. A gente já vinha numa esteira de uma crise brasileira que vem desde 2015 e que está se aprofundando, né? Apesar de ter alguns respiros, a gente não consegue, vamos dizer, por exemplo, repor o parque produtivo industrial que a gente tinha, mas para a gente pensar isso é muito relevante a gente pensar o desemprego, que, na minha opinião, é um dos maiores problemas atuais. Como que ele impacta? Hoje a gente está, hoje a população economicamente ativa, né? Às vezes o pessoal lembra desse termo das aulas de geografia, né, do ensino médio, é em torno de 100 mil pessoas. Vamos fazer as contas. Em torno de desempregados, 14 milhões. Desalentado pela metodologia do IBGE, é aquele cara que ficou mais de 3 meses. Eu tenho a impressão que mudou a metodologia de cálculo, talvez seja um mês, tá? Mas vamos colocar 3 meses e pelo maior. Sem procurar emprego, esse cara é considerado desalentado. É o cara que parou de procurar emprego na pandemia, por exemplo, ou que participou de vários processos seletivos e desistiu, ou por coisas da vida resolveu desalentar de procurar emprego, né? E tem, se você somar isso, a gente já está em 28 milhões, né? Essa taxa está batendo em 20% da população economicamente ativa, passando disso, né? Então, são pessoas que estão fora do consumo. Tem dados alarmantes, por exemplo, né? A gente estamos num país, aí últimas notícias de vazamento de CPF, se não me engano, são 22 milhões de CPFs a mais do que a população brasileira, né? Você vê um tanto de golpes, né? Eu acho que eu vi uma notícia, não lembro a fonte, mas era em torno desse número. Mas eu queria falar de crédito. Segundo as últimas informações, dados de 2019, que eu lembro do Serasa, né, e mais essas empresas de cara, faziam uma estimativa de quase coisa de 64 milhões de pessoas negativadas, né, com problema de crédito. Olha que a gente tá, e fora que também a gente tem uma questão da informalidade no mercado de trabalho muito grande, é quase meio a meio, é metade carteira assinada, metade sem carteira assinada, né, de toda essa população que está trabalhando, né, enfim, isso tem um impacto muito grande dentro do PIB, no sentido de diminuir. E se a gente vê estatísticas, tem um emprego aumentando, a média salarial diminuindo. Teve uma reforma trabalhista de 2017 que foi feita com a promessa de geração de novos empregos. Não foi visto isso na realidade, né? Então, acho que a gente tem esse quadro aí que ele é estrutural quase, né? Ele afeta mais a economia que a pandemia? Afeta, né? Às vezes é até interessante a gente perguntar, né? Pandemia? A grande pergunta é pandemia ou economia ou é pandemia e economia, né? Porque existem possibilidades de políticas econômicas procíclicas que podem ser empregadas agora. Em relação ao consumo, dá para falar mais muita coisa, mas também vou aproveitar para falar da expectativa do empresário, né? Porque depois eu vou falar de investimento. O empresário para fabricar, vou aproveitar o caso da Ford, né? Para ele, o gesto CEO da Ford aprovar o aumento da produção de automóveis, isso tem que estar baseado num estudo industrial, né, até administração da produção, engenharia da produção. Você pegar o manual básicos dessa matéria, todas as estimativas de produção, elas estão de alguma maneira baseadas numa estimativa de demanda. Então, se não existe um mercado consumidor, né, atrativo para essas pessoas, eles não vão investir no Brasil, né? Inclusive, a taxa de investimento da Ford por muitos anos foi 7%. Inclusive, por exemplo, comparando com a China, que tem um crescimento maior, se eu não me engano, por lei, as empresas multinacionais lá que estavam lá, elas tinham que investir mais 50% do lucro delas no território onde está, né? A gente não tem essa política, né? O que acaba ainda inibindo mais. Sem pensar na opção histórica que o Brasil teve de fazer um desenvolvimento baseado no setor automobilístico.
Temos problemas de competitividade, é verdade, né? Problemas de campo, mas tem um problema estrutural. Quando foi feita essa Subsídio, né, opção, Augusto? Subsídio de monte, né? subsídio fala-se bastante em relação a isso, mas é uma faca de dois gumes você tomar uma decisão governamental, porque alguém tomou uma decisão histórica lá atrás, na época do Juscelino Kubitschek, que ao longo do tempo você foi desenvolvendo toda uma cadeia produtiva que os empregos dependem dessa porra aí. Desculpa, fábrica de vidros, né, plásticos, estofados, né? Então, sei lá, né, na cidade que eu moro, fabricava, né, câmbios para Ford, eu não lembro para que tipo de modelo, né? Se não me engano, uma indústria que chama Tyco, né? E isso ajuda a desenvolver algum nível tecnológico, né? Então, alguns países, não para usar sempre o exemplo chinês, mas os antigos tigres asiáticos, muitos países desses tinham essa política de compartilhamento de tecnologia, né? Não em relação ao negócio principal, mas em relação à indústria acessória, né? Para que se possa desenvolver uma tecnologia e gerar mais valor agregado para a produção. Bom, falei de uma variável só do PIB, né? Que eu estou associando o consumo e tentando fazer a ligação com o setor produtivo, né? Se a gente for pensar em investimento, numa série, eu acho que, poxa, uma série histórica de coisa de 20, desde 2004, ou menos, sei, foi o menor taxa, vem sendo, né, já ao longo desse governo, a menor taxa de investimento público, né? Então, a ideia é assim, vamos lá, a gente está voltando, focando, né? Eu estou tentando explicar os impactos da economia. Uhum. O consumo está com problemas, né? A gente pode, quanto que a gente vai tirar? Por isso que a renda básica surtiu tanto efeito econômico. A crise do coronavírus seria muito, muito, muito pior se não tivesse renda básica, inclusive para a arrecadação do governo. Porque eles dão esse dinheiro para uma mão, o cara vai consumir, né, vai ser pago mais ISS no município, vai ser pago mais ICMS no estado, alavancado por essa injeção de renda na economia, que aumentou o consumo das pessoas, né? E assim a fábrica pagou mais impostos, né? Então, de alguma maneira, esse dinheiro retorna para o governo, né? Também tem Uhum. essa questão que é importante. Então, beleza. O que não foi consumido dentro da nossa economia foi. Eu vou te interromper um minuto. Então, significa que dar dinheiro para as pessoas é interessante. É, uma, por isso que, por exemplo, Bolsa Família, em vários, teve um sucesso econômico muito grande. Você imagina uma região, uma cidade pequena no Nordeste, que a única fonte de renda são aposentadorias e, vamos dizer, uma espécie de relação coronelista com aquela população, que é um vaqueiro que presta o serviço eventualmente. Além da dependência econômica, existe uma dependência social muito grande. E Uhum. você não tem coisas a serem criadas lá, né? E é interessante que o dinheiro, por exemplo, de um Bolsa Família acaba caindo na nossa camada social, porque essas pessoas, sem contar nas partes, sei lá, prefeito que recebe, né, essas coisas, você tira de lado que é corrupção mesmo, né? Uhum. Mas essas pessoas vão comprar mais chinelo, essas pessoas vão comprar mais arroz, eles podem comprar mais canecas da fábrica que você trabalha, entendeu? Sim, sim. E isso, num lugar onde você não tem, você precisa de um certo nível tecnológico, você precisa de um certo capital, né, que é o termo de economia. Capital não é só dinheiro, é economia. É o que você precisa para aumentar a produção, né? Então, É o conhecimento intelectual, você tem formação de engenheiros na sua cidade, então você tem uma gama de engenheiros isso. saindo de formação, então você tem indústria naquela cidade, você prepara, estrutura a sua cidade para receber Uhum. esse capital, não só capital financeiro, mas capital humano, capital de conhecimento, é disso que você está falando. É uma parte da geografia econômica que eu acho muito interessante, né? Porque o Vale do Silício é o Vale do Silício, né? Você tem toda uma realidade histórica, social, geográfica, né, que determinaram aquele desenvolvimento, né? Apesar e os vem do silício que se faz a sílica, né, para fazer as placas dos transistores e tal. Então você tem essa relação. Aí tentando resgatar o assunto do PIB, né? Então você tem um consumo que pode ser uma das opções para você alavancar é com a renda básica. A gente viu que com a reforma trabalhista não deu muito certo, né? E eu estou vendo o governo tomar medidas que estão aumentando esse ciclo, né? Então, conta-se muito, por exemplo, investimento internacional que não chega. Justamente por isso. Porque, por que a FENAC? Mesmo motivo. Por que a FENAC saiu do Brasil? Porque na hora de fazer, do financeiro fazer,
as propensões as possibilidades de lucro, né, fazer os cálculos da DRE, né, eles viram que eles não têm um mercado, né, eles não podem estimar uma demanda que eles possam ter um lucro que seja razoável para a instalação para se instalar aqui, né? Então acaba até tendo um impacto aí no investimento internacional. Então, beleza, o que não foi consumido na economia, isso foi poupado ou foi investido, né? Dentro da economia, a gente trabalha uma ideia de equivalência entre o que é poupado e investido, porque vamos dizer que o setor bancário tem o papel, se você guardou 100 ponto, alguém vai tirar 100 ponto no negativo do banco e vai enfiar esse dinheiro da economia de alguma maneira, né? Por isso, é muito, a grosso modo, como a economia explica essa ideia de poupança, essa igualdade de poupança e investimento. Beleza. Então, vamos pensar do lado da poupança. Você pode dividir a poupança... Você quer dizer que enquanto tem alguns gastando, tem outros guardando, é isso que você está dizendo? Então, a economia trabalha... Você vai lá, poupa R$100, e eu pego R$100 do meu cheque especial e gasto comprando um tênis para mim. De qualquer maneira, esse dinheiro está girando. Exato. Existem duas modelagens econômicas, né, que elas não se provam tanto na prática, mas a economia trabalha. Uma é o modelo ISLM, né? Então, seria o Investment and Savings, né, o I e o S, igual ao L eu esqueci, né? Mas o M é Money, né? Então, mas são duas variáveis inversamente proporcionais, bem a grosso modo, na ideia de quanto mais moeda em circulação, menos gente poupando. Então, você tenta fazer políticas econômicas que mantêm isso no equilíbrio, para o capitalismo teórico funcionar, para os modelos econômicos funcionar, que às vezes não se mostram muito na prática, né? Por isso que você tem um zelo muito grande para o controle da inflação, uma posição que eu critico, né? Mas a gente pode deixar para uma outra hora. Mas deixa eu tentar voltar novamente para o foco, né? Vai lá. Mas dentro dessa ideia, né, do investimento poupança, a gente vê o investimento privado caindo ao longo do tempo, o investimento público, que de alguma maneira ele tem que estar atrelado à capacidade de pagamento, né? Apesar de existirem controvérsias, a capacidade de investimento do setor público tem alguma relação com o superávit que ele tem, né? Então, ele gasta, né? E arrecada. Se ele arrecada menos que ele gasta, ele está em superávit. Então, isso significa que ele poupou. Esse dinheiro vai para a sociedade de alguma maneira, porque a ideia do orçamento, pelo menos o ideal teórico, é que ele seja base zero, né? Sim. E que todo esse dinheiro volte para a população, né? Afinal, com elas que financiaram esse superávit, né? E a poupança externa, né? A poupança externa, ao contrário da aposta do governo, não aconteceu. A gente está vendo uma realidade de desinvestimento. Então, o setor público diminui o investimento, o setor privado diminui o investimento, e o setor externo também diminuiu o investimento, pelo contrário, está tirando as instalações daqui. A outra variável seria gastos do governo. Quanto mais o governo gasta, mais você aumenta o PIB. É verdade? É verdade. Porque ele paga salário, ele compra material de escritório, ele compra vacina contra a Covid, compra até leite condensado para caralho. Exatamente. Então, e você tem um estímulo por parte do setor público. Eu ouvi uma imbecilidade, tá? Se você ouvir alguma coisa, mas a gente tem que pensar no PIB privado, não se pensa PIB desvinculado do setor público, tem que ser em outra sociedade, não que a gente vive. E, por fim, acho que eu já me estendi bastante, é a relação que você tem com as trocas externas, né? Que é o saldo em transações correntes. O que é o saldo? É balança comercial. Você vende para alguém fora, você pega dólar, né? Você compra de alguém fora, você paga em dólar, né? Normalmente, a balança comercial, a gente tem, costuma ser superavitária, porque a gente é diz, né? Diz o celeiro do mundo, né? Com alguma verdade, mas é assim, né? Se for pensar, a gente está nos pelo menos os 5 primeiros maiores produtores de milho, 5 primeiros maiores produtores de soja, deve ser o primeiro, o segundo, né? Não lembro de cabeça esses dados. Mas, por conta de commodities, a gente costuma ter um superávit, principalmente atualmente com a alta do dólar. Isso torna o preço competitivo. Quando você escutar um economista falar competitividade internacional, o que ele está falando, em outras palavras? Que o preço do produto brasileiro está ficando mais barato para pessoas fora comprarem, né? Por quê? A gente fala que o dólar está alto. Se o dólar está alto, significa que
eu consigo vender um produto, dá para entender essa relação? Sim, sim. Mais barato para o exterior. Inclusive, Japão fez por muitos anos, China faz muito, uma política de desvalorizar o próprio câmbio artificialmente para poder vender os produtos no exterior de maneira mais barata, né? Aham. Então, isso, vamos dizer, isso ajuda um pouco, mas o problema é que nosso setor exportador, ele concentra muita renda, tá? É um dos problemas do Brasil, né? Até relacionando com a questão do consumo, qual que é a ideia? Quando você o cara que é pobre, ele ganha, ele gasta tudo que tem. A gente fala em economês que ele tem uma alta propensão marginal a consumir. Quando a pessoa ganha muito, é muito rica, né? E a gente está falando do país que a gente tem uma das maiores concentrações de renda do planeta, a gente perde só para uma meia dúzia de países da África, a gente, se eu não me engano, é o 7º lugar em relação ao índice de Gini, que é média concentração de renda. Então, você tem uma tendência maior a poupar, né? 1% da população brasileira, se eu não me engano, detém quase 30% de todo o PIB. E esse setor, ele concentra renda e não gera muito trabalho, né? Quantas pessoas precisa para cuidar numa fazenda de soja? 4 motoristas de colhedeira e semeadeira, um advogado, um contador e um cunhado para pagar de gatinho, assim, se vestir de agroboy, né? Só por curiosidade de cortando, o Brasil tem a segunda maior concentração de renda do mundo, segundo a ONU. Nossa, Dado, dado de, perde só para dez- a África do Sul? Ah, desculpa. dado de dezembro. Ah, não, Ah, eu acabei de consultar aqui, porque você falou e eu fui consultar. pô, o negócio tá ficando feio rápido, porque se eu Segundo. não me engano eu Pois vi é. isso no meio do ano passado. Nossa, e era só país assim, lógico que eu só perdia por, acho que Ó, Zimbábue, a, Catar. a linha fina da matéria do G1 diz 1% mais rico concentra 28,3% da renda total do Pô, país. essa eu quase acertei, falei 30%, né? É. É. Então, o problema é esse, você não gera empregos, ainda mais com nossa estrutura. E a gente tem, aí a gente, dentro dessa ainda dessa balança comercial, a gente é um país, somos um país que tem uma dependência externa muito grande de produtos manufaturados, né? Então, a gente vai montar esse computador na Efigênia, na Santa Efigênia, que a gente está falando, né? Não vai ter uma peça fabricada aqui, né? Sim. Então, e se você pensar em escala industrial, o câmbio acaba afetando muito a nossa indústria, porque boa parte das matérias-primas, né, são produzidas da composição, né? A gente tem uma Uhum. empresa próxima da gente, a Multilaser. A Multilaser é praticamente uma importadora de produto chinês, né? Ela monta as coisas aqui, né? Uhum. Então, isso impacta negativamente a nossa indústria, e nosso PIB industrial vem caindo, né? Inclusive, se eu não me engano, acho que é dados do ano passado mesmo, né? O agronegócio e indústria extrativista junto era em torno de 18%, já cresceu para 21%. A indústria está diminuindo e o setor de serviços está com alguma tendência de expansão, né? Aí, falando de balança de serviços que envolve serviço bancário, frete, seguro, qualquer tipo de serviços que você possa imaginar, a gente costuma ser deficitário. E depois, dentro dessa balança de capitais, entra investimento externo, investimento que vem de fora entra aqui, investimento externo, investimento com recursos nacionais em outros países, né? Faz-se um saldo e depois esse saldo pode ser negativo ou positivo, né? Então, isso vai compor. A gente vem tendo déficits no balanço de pagamento, principalmente em época de pandemia, que a gente tem, por exemplo, sei lá, dando um exemplo da vacina do Covid, né? A gente tem que comprar insumos, né, muito caros, ainda porque a política externa comercial foi extremamente desastrosa, né? Então a gente, além de ter que comprar os produtos chineses, né? Acho que eu não usei bem as palavras. A gente tem que comprar, mas vamos dizer, uma troca comercial. Ah, tudo bem, eu vendo para você os insumos da vacina que você está precisando muito, mas você está falando que você não está querendo comprar o celular nosso, né? Acho que agora você vai ter que comprar esse negócio, não te vendo isso não, né? Então, É a mais ou história do menos uma coisa 5G, que... né, que você está falando, né? Essa é verdade, né? O 5G É, vem de do... graça aí. Eu acho que até competitividade de preços, né? De fato, a China me parece muito mais competitiva. E que interessa para o brasileiro médio comprar um celular mais barato, não um celular mais caro, né? No final das contas. Mas não poder negociar
internacionalmente, né, você vai cada vez mais tender a ser um pária comercial e afundar mais a tua posição de subdesenvolvimento, porque você não vai conseguir trocas que gerem mais valor agregado para o seu PIB, né? Porque quanto o PIB de um país tende a ser maior na medida que você vai agregando mais trabalho à tua produção, né? Pega o trigo, ele é mais, a sua saca de trigo é mais barata do que o trigo processado e moído. A O farinha. pão é mais caro, do que a farinha. O Uhum. pão é mais caro que a farinha, né? Uhum. Trazendo essa ideia. O Então, sanduíche é mais dentro... caro que o pão, né? Assim vai. Sim. Então, é um cenário que eu considero bastante triste. Das 4 variáveis que a gente estava falando, todas vão mal. E, principalmente em época de crise, o setor privado não vai investir, o setor externo não vai investir. Quem que sobrou? Governo. Se o governo investir, quem que vai estar mais fudido? A gente. É. Aí, cada vez fala-se mais Estado mínimo, porque num cantinho vai nascer um negócio lá e tal. Que é um pouco aí da ideologia neoliberal que prevalece Que acho nos que discursos. tudo vai nascer por osmose aí, né? É só deixar as É, empresas lidarem com a economia. é verdade. Bom, Bom, falei demais, eu acho, expliquei pouco. não, eu acho que você deu um panorama aí bem amplo sobre a pergunta que a gente fez, mas eu tenho mais coisas para te perguntar. Aliás, tem bastante coisa. Nem sei se vai dar tempo para fazer tudo nesse vídeo. Se tiver que rachar em dois, não tem problema. Não, tudo bem. A segunda pergunta é uma coisa que está em voga aí, né? Que o presidente vem e diz: sai da tua casa porque você precisa trabalhar, a economia precisa girar, eu preciso que você produza. É o que o presidente diz. E, ao mesmo tempo, os especialistas, os técnicos em saúde, enfim, dizem: fiquem em casa. Então, a gente tem essa dicotomia entre o que eu faço? Eu fico em casa ou saio para trabalhar? Eu trago o vírus para minha casa e extingo todo mundo da minha família, ou eu me preservo e tento me virar de acordo com as possibilidades, enfim. Então a pergunta é muito sobre isso. O que é mais importante? O que você acha? Assim, tipo, é economia ou é a saúde hoje? Assim, talvez não dê para você traçar quantitativamente a importância de um sobre o outro, mas o que merece a nossa atenção hoje, da forma como as coisas estão apresentadas, esse cenário aí? É uma decisão, desculpa, muito escrota, desculpa o termo, porque, tipo, a gente ainda é privilegiado, né? Eu me considero, pelo menos, uma pessoa privilegiada. E tenho condições de cumprir quarentena, mas para a grande maioria do Brasil, né, cada vez mais agora aí, principalmente nesse ano, acho que, se não me engano, aumentou em 2 milhões o número de pessoas, o número de 2 ou 4 milhões o número de pessoas que atravessaram novamente a linha de pobreza, né? Só para ter uma ideia, a linha de pobreza é aquela pessoa que não consegue pegar um ônibus ida e volta num dia, né? Se não me engano, que vive com menos de $2 por dia, né? Aí você escolhe como você quer morrer, né? De corona ou de fome. Então, não dá para você tomar essa decisão. A questão é que o que eu coloco para as pessoas não é essa pergunta que deve ser feita, né? Você Uhum. está inserido numa sociedade, você paga impostos, mesmo que você seja isento de imposto de renda, se você está consumindo uma saca de arroz, 1 litro de pinga, você está pagando imposto, né? Uhum. Inclusive, o pobre paga mais imposto que o rico. Ah, mas como? Se o IPVA e IPTU é progressivo? Não, porque a gente tributa muito mais o indireto do que o direto, né? O direto seria diretamente ligado à renda. A gente não tem imposto sobre grandes fortunas, né? Mas a gente aperta no ICMS, tributação das empresas precisa, reforma tributária. Eu não concordo com a reforma tributária colocada pelo governo atual, tá? Mas ela deve ser feita, né? Inclusive, você tributa muito mais as empresas pela sua receita do que pelo seu lucro. Isso é um absurdo. Eu vou te cortar. Você acha melhor
a reforma hoje nos moldes que ela está do que não fazê-la? Dos moldes que ela está, prefiro não fazer. Tá? Se Ah, tiver curiosidade, tá, até tem gratuitamente, eu posso até deixar o link disponível no YouTube. Tem uma discussão eu não lembro, mas de uma associação, né, de pessoas que trabalham ligadas a receitas públicas, né, onde tem vários especialistas colocando e desmontando alguns pontos e eles têm uma reforma tributária pronta, né, mais aham, socialmente justa, que eu considero, né? uhum, E, bom, voltando à pergunta, não é a pergunta que dá para fazer. Nós vivemos um cenário de pandemia, né? E nós dedicamos nossa vida a sustentar isso aqui, né? Se não fosse a gente, né, e todos nós como população, isso não existiria. sim, Agora, na hora de me sangrar, você é bem ativo, mas na hora de me proteger, não. E a gente está dentro do Estado de Direito. O Estado deve proteger a vida das pessoas. Ela deve impedir que elas morram de fome ou de coronavírus, né? Um ou outro. Não é escolha, porque sempre se bate muito na tecla, que o governo tem dinheiro, o governo tem dinheiro. Mas tem dinheiro para lastrear investimento financeiro, né? Através do Banco Central, entendeu? O que tem, na verdade, teto de gastos é a inacessibilidade do pobre ao orçamento público. É você criminalizar o funcionalismo de base, entendeu? É você fazer uma PEC recentemente que está sendo votada, diminuindo 25% do salário geral e tirando, né, o alto escalão do legislativo, o alto escalão das Forças Armadas, o alto escalão do judiciário da reforma, tá? Então, na verdade, essa conversa acabou de dormir, né? Vou te dar um dado do relatório do TCU, que saiu ano passado, em relação à ineficiência, não digo nem corrupção, dava 43 bilhões de ineficiência no, em relação à distribuição do auxílio emergencial. O que é isso? Que eu lembro, 28 mil militares que receberam isso, diversos funcionários públicos que receberam, pessoas que tinham renda e não precisavam receber isso, dá para pagar em torno de mais 3 meses de auxílio emergencial, né? Só de cagada, falar o português nem certo que o governo fez, né? aham, Isso, não vou nem falar de leite condensado, mas não, é legal mencionar. sim, Então, isso é conversa para banho e dormir, entendeu? E outra, o desemprego não é de hoje. O desmonte do nosso parque industrial não vem de hoje, né? A principal crise começou em 2015, sim, mas do ponto de vista, o governo PT não era liberal. Todas as políticas econômicas merdas que o PT fez estão sendo repetidas e aprofundadas, eles estão dobrando a aposta na merda. Desculpa, né, o linguajar, mas é não, não tem bem problema. isso mesmo. Aham, E tudo bem que o Paulo Guedes ele tem uma discussão econômica da década de 50, entendeu? Que nenhum economista que se preze, que tenha algum valor pelo seu estudo acadêmico, fica batendo na tecla que ele paga. Ele é tipo vendedor de Bíblia do Velho Oeste, entendeu? E fica sempre nesse discurso sanitarista, até porque tem uma coisa, né, que não é segredo. Talvez eu diga até para ninguém. O governo imprime moeda. Não te falei do ganho de senhoriagem hoje? O que acontece? A gente tem um laço com produção. Você está com a produção diminuindo, aumentando o desemprego, tendo uma inflação que está ocorrendo agora que a gente chama de inflação de oferta, que pequeno produtor está sumindo, as coisas estão aumentando de preço, a gente não tem mais estoque regulador, então o grande produtor de arroz vai exportar o arroz em vez de vender no mercado interno, né? Então esses caras estão ganhando, né? E eles não chegaram lá sozinhos, né? Eles chegaram com, bom, empréstimos do BNDES, né? E a gente está vendo uma política pública que favorece eles. Agora, tem que mudar o foco da política pública para isso que precisa, entendeu? Desenvolver um mercado consumidor decente, inclusive para a gente superar as condições que precisam, né? Então, não é a gente tem que perguntar ou morre de corona ou morre de fome. A gente tem que primeiro começar por uma escolha política mais que... Bom, o cara que está lá no Congresso, que você reclama, o Maggi, que é o maior produtor de soja brasileiro, não estão defendendo o interesse dele, defenda o seu, politicamente falando, né? Faz igual eles, pelo menos, né? Então, uhum. reivindica esse tipo de coisa, né? Então, tem que ir para a rua, gritar, né? Não vai morrer de qualquer jeito mesmo, né? Desculpa, né? É péssimo falar isso.
Ah, Mas pelo menos pensa nessas escolhas e nessas possibilidades. Não aceita como algo dado essa questão orçamentária, né? Se tirou, por exemplo, 2 milhões e 500 mil da rúbrica, né? Você também trabalha no setor público lá de combate à Covid, e dentro lá do portal da transparência, esse dinheiro foi para uma entidade do terceiro setor, cuja a dirigente era a primeira-dama, né? Então, por que tirou? Por que deixou milhões aqui do lado em Guarulhos de testes de Covid? Por que gastou tanto dinheiro com cloroquina? uhum, Né? Então, a pergunta que a gente tem que se fazer está sendo, vamos olhar pela janela, né? Não, a pergunta, insisto, não é economia Covid, né? É uma variável dada externa, o Covid. A gente tem que lidar com ela com as ferramentas que tem. Tem muita gente boa, com muitos bons planos, né? Inclusive colocando essas ideias, né? Mas vamos dizer, né, que a velha política, né, não deixa que essas ideias cheguem lá, né? E os investimentos cheguem de volta para onde precisa, para quem precisa. uhum. Legal. Bom, vamos para mais uma pergunta aqui, e essa é bem interessante. Eu acho que talvez as pessoas nem saibam que o Brasil tem um dinheiro guardado. O Brasil tem poupança. E essa Uhum. poupança se chama Reserva Internacional. E esse é um dinheiro que ninguém mexe. Esse é um dinheiro que ninguém põe a mão, né? Se eu não me engano, a última entrevista que eu vi do Armínio Fraga, ele disse que o Brasil tinha por volta, ele acreditava que o Brasil tinha por volta de 1 trilhão guardado em reserva internacional. Explica para a gente por que o Brasil tem que manter esse dinheiro lá, por que eu não posso, por que eu tenho que imprimir dinheiro e não posso pegar esse dinheiro e usar e repô-lo brevemente, enfim. Como é que funciona isso politicamente falando? Pior que isso não é uma decisão política, é uma decisão econômica. Uhum, Primeiro que é lógico que a gente está no Estado de direito, então isso tem que ser regulamentado por lei, tá? Por que se mantém essas reservas? Porque o Banco Central, dentre as suas funções, ele tem uma função muito grande de gerar divisas para a sociedade como um todo. O que é divisas? Dinheiro. Tem alguns agentes econômicos que precisam de divisas internacionais. Quem são eles? Importadores, né? Precisam de dólar para comprar suas mercadorias e revender, né? São empresas que têm dívida em moeda estrangeira, né? Então você precisa de uma quantidade de recursos em moeda estrangeira dentro de uma sociedade. Esses recursos, se você for comprar no mercado externo, eles são muito caros, né? Você gasta muito mais. Qual que é o jeito mais barato de você obter divisas internacionais? Através do balanço de transações correntes. Então, você, na medida que você obtém mais recursos do estrangeiro em moeda estrangeira e coloca dentro do Banco Central, você tem uma certa economia no gasto de compra de moeda estrangeira, porque se o contrário acontecer, tiver déficit no balanço de transações correntes, você tem que ir para Londres, enfim, para países árabes, que tem muito petrodólar, por exemplo, comprar esses dólares e injetar na economia externa. O Brasil, durante quase 2 décadas, ele tem um superávit interessante pelas transações correntes. E, por lei, esse dinheiro pode ser mexido para garantir as transações internacionais. É lógico, é que, na verdade, vamos ser francos, né? Na sociedade tudo é forjado, né? E para que... então, forja-se também credibilidade. Para que as empresas brasileiras tenham credibilidade internacional, é interessante ter um banco central forte que garanta os pagamentos, né? Então, você tem transações de hedge cambial entre o Banco Central, por exemplo. Hedge cambial é que quando tem uma tendência de valorização e desvalorização, você vai ter prejuízo para um setor ou para outro. Então, vamos supor que você vende café. Para o café, o chinês comprou seu café. O café sai do Porto de Santos, vai até o Canal do Panamá, aí vai lá em algum porto lá, sei lá, no Porto de Hong Kong.
Ele pode demorar uns 3 meses para chegar lá. Nisso, uma moeda variou, você pode ganhar ou perder dinheiro. Você faz uma operação de hedge, que a gente fala, né? Então, você garante o teu ganho para você não perder mais do que aquilo, pelo menos você garante o dinheiro para Você pagar, por zera, pelo exemplo, os menos, seus... né? Você zera pelo menos aquilo, né? Uhum. Em transações em escala global, muitas vezes você precisa do Banco Central para isso. Então, a resposta é para garantir a liquidez, né? A resposta é para garantir a liquidez do comércio internacional, que se não tem. Mas, cara, eu não consigo parar de voltar para o meu ritmo. Poxa, podia ter uma lei aí que podia, a partir de certo nível, né? Sei lá, acho que no começo do governo atual se eu não me engano, era 530 bilhões em reserva. Agora os caras estão queimando a rodo, não precisar mesmo, porque a gente está fechando com déficit em transação corrente, né? E pelo menos ter essa reserva para garantir isso. Mas, pô, a partir de um certo nível não dá para investir no social, né? Enfim, né? Uhum. Sei Entendi. lá, né? Já que essas divisas vêm do agronegócio com ajuda do governo, de repente é reservar um tanto para investimento em agricultura sustentável, agrofloresta, né? Porque esses Uhum. caras estão aí porque um dia investiram neles, né? Então, Sim, sim, sim. tentaram investir no outro, né? Para diversificar a produção, seria interessante para a economia interna, enfim. Mas é o mundo que a gente vive, essa é a regra do jogo. Uhum. Eu ouvi você dizendo sobre credibilidade, você trouxe essa palavra algumas vezes na resposta anterior, e eu tenho uma pergunta, assim, se o Brasil vai bem, quem merece o crédito? Bom, nossa, caramba, ali tem E que analisar casa a casa. essa pergunta é dúbia, hein? Quem merece o crédito? Pessoa administrativa que gerou essa economia, enfim. E tem a segunda pergunta é quem merece o crédito? Ou seja, o Brasil vai bem? Para quem a gente entrega o dinheiro? É que isso, na verdade, é meio que. Não quer parecer um pouco de culto aos antepassados, né? Mas o que acontece, né? É tipo um prefeito que uma estrada que tem 1.000 quilômetros, no governo dele ele inaugura os 58 últimos quilômetros, né? Assim. Alguém construiu tudo aquilo, né? Existe uma Aham. base para aquilo, né? O SUS não nasceu SUS, né? Tinha o INPS que era muito pior do que o SUS, né? Mas existe um monte de gente que por décadas estava lá no parlamento, estava colocando suas ideias. Existe o funcionalismo de base que estava fazendo o seu serviço direitinho para aquilo acontecer, entendeu? Então, para desembocar uma coisa que consideramos orgulho nacional, que é o SUS, né? Bom, eu pelo menos considero, né? E acho que algumas pessoas consideram também. Então, na verdade, é ação de todos, né? Mas, né, lógico que a, a, a política falando, não política no termo grego, que é o ideal, né, que é a administração da polis, mas política, o termo política se usa muito de maneira pejorativa. Toma a liberdade de usar de maneira pejorativa também, né? Você pega e é, você tenta disputar tipo político que nem o Bolsonaro e o Dória estão fazendo em relação à vacina, né? Caramba, quem que fez o Butantan? Foi o Dória? Não, foi o Dória, né? E outra, se for ver a FAPESP trabalha com pesquisa também, de ponta, financia pesquisa na USP de ponta, e o cara cortou verba da FAPESP. Só não fez a mesma política com o Butantan, né, porque tinha o interesse da vacina, entendeu? Então, essa é a parte da política pejorativa que atrapalha, né? A gente precisa resgatar o termo política, até a gente precisa ouvir o termo política e se sentir bem com esse termo, se sentir representado falando essa palavra, entendeu? Então, a questão da credibilidade ganha de maneira artificial no trabalho dos outros, na verdade. Essa é a minha visão. Então, se você quer, mostra ser, é que nem, pô, eu que sou o Zé Ninguém, eu tenho que passar credibilidade para os outros no dia a dia, entendeu? Eu tenho que fazer meu trabalho certinho, tal, ser idôneo,
ser idôneo sempre, né? Enfim, mesmo as pessoas vão pedir um quadro e vão me julgar, né? E na hora de eu dar minha palavra em relação a algo, sei lá, a dar uma aula, né? Estou dando minha palavra. Minha credibilidade veio de onde? Veio de um ativo que eu venho acumulando de conhecimento baseado em algum lugar, que eu não tive sozinho também, que eu tive que sentar no ombro de alguém para absorver o conhecimento, né? Então é uma construção, né? É uma construção coletiva. Eu disse alguém que estudou antes de você, né? Se você Ah, acaba. sim. Então, acho que eu me expressei mal, mas é isso que eu quis Não, dizer. mas é exatamente isso. Existe uma, né, não tem nada pronto, né? As pessoas pegam as coisas Uhum. com um histórico aí, né? Sempre. Isso, sem Sim. dúvida. Bom, a gente falou histórico e tal. O Brasil tinha um histórico. Bom, eu sou um pouquinho mais velho que você, então eu me lembro muito bem de épocas bem complicadas, apesar de eu ser pequeno, enfim, não ter muita noção do que estava acontecendo ao meu redor, mas eu via algumas situações complicadas dentro da minha família, né? Dentro da minha casa, meu pai, enfim, coisas de emprego. Eu me lembro de épocas de ágil sobre comida, enfim, períodos bem difíceis, bem difíceis. Hoje a gente não tem um pouco menos dificuldade em certas situações. Mas antigamente se falava muito de porque os juros e era inflação, e juros, e inflação. Eu queria que você explicasse de uma maneira bem simples, bem didática, assim, porque eu acredito que muitas pessoas vão acabar vendo esse vídeo e elas poderiam entender na prática o que é juros, ele é bom, ele é ruim, e o que é inflação, ela é boa ou ela é ruim? É, bom, vamos começar pelos juros, né? Para quem está pagando é sempre ruim, para quem está recebendo é sempre bom. Por mais bobo que seja, ajuda a entender. Bom, até a palavra em português juro, né? Ela tem um entendimento literal, né? Juro que te pago e tal. Então, nessa forma de juramento. Então, dá para entender ao pé da letra. Só que tem a questão de se cobrar um acréscimo por aquilo em relação ao tempo. Essa discussão tinha muito, a discussão da usura existia muito na Idade Média, né? Hoje eu acho que é um ponto pacífico. A gente aceita que se cobre juros pela liquidez. Ou seja, a gente paga, você falou ágil, né? Pela liquidez. Se a gente tem um dinheiro na mão e a gente precisa agora, eu não tenho dinheiro para comprar um carro. Eu não consigo juntar um carro. Eu preciso disso. Ninguém vai me dar esse dinheiro de graça. Então é necessário que se cobre juros na economia? Sim. Só que a gente entra no caso brasileiro. Nós somos um dos países que tem um dos maiores prédios bancários do mundo. O Banco Central remunera depósito compulsório. Depósito compulsório é assim. Imagina que tem uma quantidade lá, 100%, uma quantidade X para emprestar dinheiro, certo? Desse X, para garantir os pagamentos da sociedade, o banco fala assim, Bradesco, você só pode emprestar 60% do que você tem, porque 40% você vai guardar aqui. O Brasil é um país do mundo que remunera isso, tá? Porque isso é necessário para garantir os pagamentos, para garantir a liquidez. Então, ele já ganha aí. Então, a gente tem um juros de cheque especial que estava vendo os dados que chega a mais de 230% ao ano. Você não vê em lugar nenhum, né, no planeta. Né? Por exemplo, na França, dá em torno de 12% ao ano. Nossa. Cartão de crédito, né? Você tem uma ideia, na Inglaterra, tem a lei do 100%. Você fez um empréstimo, você pagou de 2.000, você pagou 2.000, mais 2.000 você não deve para o banco. Aqui você deve eternamente, você não consegue pagar. Então, a gente chega aí naquele dado que eu falei, em torno de 65 milhões de brasileiros negativados, Endividados. né? Então, o que isso acontece? É uma coisa necessária para a economia, porque, na verdade, quando você faz o empréstimo, você está hipotecando a força de trabalho futura. Né? E isso tem um grau de risco. Mas o grande argumento do banco, ele não vai, risco-retorno, sempre, no mercado financeiro.
Ah, eu tenho risco de não receber, né? E você viu como é que está o mercado aqui, né? O consumo, o desemprego no Brasil, né? Para compensar emprestar, eu vou aumentar o juros. Sempre se usa esse argumento, né? Só que não chega e é um mercado que ele é oligopolista, são poucos bancos que compraram no mercado de crédito, né? Então, o problema, vamos dizer, não é os juros, é o nível, a taxa em nível astronômico que se pratica no Brasil e ela reprime o consumo, o que acaba agravando ainda mais, né, os nossos problemas em relação ao aumento do consumo. E a gente precisa desenvolver um mercado consumidor sólido, né, para sair da nossa condição de subdesenvolvimento. Todo país do mundo que saiu da condição de subdesenvolvimento necessitou em algum momento do mercado consumidor sólido, né, capaz, inclusive, de absorver boa parte da sua produção industrial. Bom, é o que eu tenho que falar de juros, né? Inflação. Inflação também não é bom. Não é bom, lógico que não é bom. Por quê? Porque você tem o dinheiro X e se o saco de arroz de feijão era 3 e subiu para 6, você vai ter que gastar mais dinheiro para comprar o mesmo quilo. Lógico. Acontece que, pensando em teoria monetária, isso se observa de maneira geral, que para ter um nível de crescimento econômico, você gera um pouco de inflação. Vamos pensar em oferta e demanda. Se tem muita banana no mercado, cai o preço da banana. Se tem pouca banana no mercado, sobe o preço da banana. Tira a palavra banana, põe a palavra real, dinheiro, né? Se você coloca muito real em circulação, o que acontece com o preço do dinheiro, cara? Então, a gente chama isso de inflação, né? Só que o pobre ele tem uma tendência a ser menos afetado pela inflação porque ele, pelo mesmo motivo, ele gasta tudo que tem. Então, ter um movimento inflacionário, sei lá, isso putz, é confirmado até em pesquisa recente, né, do IBGE, aí nos últimos levantamentos, aumentou muito o consumo de aposentados, porque eles têm uma expectativa de redução da sua aposentadoria e aumento de preços. Então, eles recebem, passam, assim que recebe, pega o dinheiro no caixa eletrônico e compra tudo, né? De alguma maneira, é uma maneira de se proteger da inflação, mas é lógico que não é bom isso. Mas ele tem, vamos dizer, algum mecanismo de proteção. Inflação controlada significa que você tem uma indiretamente significa que você tem uma expectativa menor de crescimento, que você não está colocando mais riqueza dentro da economia. E para que riqueza circule, você precisa de moeda, né, em circulação. Então, normalmente, as políticas de crescimento elas sempre vêm com um nível de inflação. O caso chinês é muito interessante para ver isso. Ela cresce 6% sem inflação, a China? Não. Né? Há um pedaço da inflação que come o crescimento dela, mas ela continua crescendo e expandindo o poder de consumo. Né? Então, é uma faca de dois gumes. Quem gosta muito de inflação controlada é mercado financeiro, que é melhor para fazer aposta futura. Né? E os ganhos de capital improdutivo, que a gente chama, né, que é o tal do capital especulativo, né, que já sou um pouco pejorativo, é aquele capital que não tem laço na produção, entendeu? Você infla ele por operações de mercado, né, mas ele não necessariamente criou uma riqueza, né? Então, agora nós estamos vivendo o pior cenário possível, que o nosso PIB está decrescendo, acho que o último trimestre de 2020 deu em torno de menos 4%, com inflação, né? O IPCA que está batendo quase 20%. Então, a gente está com a economia diminuindo e com a inflação. Isso é um dos piores cenários econômicos possíveis, tá? Mas quando há crescimento, acho que é a melhor resposta, quando há crescimento da economia, algum nível de inflação é tolerável. No momento que a gente está, né, isso significa que a gente está acabando de desmontar o parque produtivo e diminuindo a quantidade de ofertantes na economia. Né? Então, isso é o pior cenário. Então, eu te respondo. Vamos dizer, um certo nível de inflação, resumindo, um certo nível de inflação é tolerável, contanto que você tenha crescimento econômico. Né? Se você não tem crescimento econômico, você pode até imprimir dinheiro, né? Aumentar a quantidade de moeda em circulação,
tentando, de alguma maneira, colocar um pouco de renda em circulação para tentar estimular o consumo e, de alguma maneira, você estimular a oferta também. Estou usando muito termo técnico? Teu microfone acho que está desligado. Desculpa. Mas, Então, significa que quanto menos dinheiro circulando, menor a inflação, ou não? isso, exato. Essa é exatamente a relação. O que não é tão interessante também, né? Porque você tem um Sim, desaquecimento de consumo, ou seja, você tem pequenos negócios ou negócios de porte médio, enfim, tendo menor lucratividade, investindo menos. Então, de certa forma, uma inflação com crescimento econômico, ela é, entre aspas, benéfica, né? Entre muitas aspas, benéfica. isso. É por isso que você tem que azeitar muito a política econômica. Você tem uma diversas, política tributária e política monetária serve para isso. Por que que você Bom, daí eu ia ter que levar um tempo aqui explicando, né? Mas política tributária dá para você mexer para consertar isso de várias maneiras, né? Diminui Sim, imposto sobre a produção, coloca imposto sobre grandes fortunas, né? sim, sim. Faz políticas aí voltada para o aumento do salário mínimo que seja, né? E financia isso com emissão de moeda, né? Sim. É muito mais justo do que ficar fazendo, na minha opinião, né, discurso sanitarista, porque aqui não. É sempre esse negócio de dívida pública é sempre uma catástrofe. Não é só no Brasil, não. Nos Estados Unidos sempre fala que a dívida pública. A dívida pública está batendo aí 90% do PIB no Brasil. Nos Estados Unidos, acho que a dívida pública já passou, acho que em 120% do Nossa. PIB. E sempre esse discurso, entendeu? Tipo, enfim, o motivo é outro. Entendi. Bom, eu tenho uma última pergunta para te fazer e eu acho que no final dela a gente já pode até se despedir, aí você quiser fazer as suas considerações no fim de tudo isso. E a última pergunta ela diz, e ela vai ser mais contraída até para você responder, e eu acho que você inclusive gostar de responder, qual é a responsabilidade deste governo, do governo federal, sobre a crise do nosso país hoje em dia? Ele está apostando em políticas pró-cíclicas, né? E, bom, de uma maneira geral, bate-se muito nessa tecla da questão da dívida pública e tem que se manter o teto de gastos. Isso significa que vai sempre existir uma pressão para que não aumente salários no setor público, para que não se aumente a rede de atendimento de saúde, a rede de atendimento escolar, porque isso exige a contratação de novos funcionários, um investimento, às vezes, em estrutura, entendeu? Então, de um lado, você está bloqueando os gastos sociais e colocando eles até, às vezes, em patamar de vilão. Você está aumentando o serviço da dívida, né? Se eu não me engano, no acumulado do ano de 2020, foram mais de 300 bilhões pagos só para rolar a dívida, né? Serviço da dívida, juros, etc. Dava para construir algumas escolas e alguns hospitais. E dentro desse contexto, está aumentando o déficit público e está aumentando o endividamento público. O governo está atualmente combatendo o déficit público, vendendo ativo, né, as estatais, sempre com argumento de ineficiência e tal. Então, você está pegando uma coisa que o brasileiro pagou lá e tal, né, está gerando, e tem muito estatal que fecha no positivo, tá? Está vendendo isso para tapar buraco de curto prazo. Está vendendo carro. Eu tenho esse exemplo porque governo é governo, né? Mas como a linha mais ortodoxa da economia usa sempre, mal comparando, ele está vendendo a casa para pagar o cheque especial. E em um outro ponto que ele está contando muito com o investimento internacional, contando que fala-se muito em reforma, né? Com a reforma, já veio a reforma trabalhista,
agora com aí reforma da Previdência, que as reformas milagrosamente atrairão capital estrangeiro. Não, o capital estrangeiro vai vir aqui quando tiver demanda, tá? Por que que a China recebeu tanto, desculpa usar o exemplo de novo, por que a Coreia do Sul recebeu tanta multinacional, né? Porque existe um mercado consumidor desenvolvido e eles conseguem fazer projeção de lucro mais sólida. Então o governo tem culpa sim, porque ele está investindo no que deu errado já, né? Eu peguei um recorte aí que eu acho bastante relevante, mas eu acho que tem outros pontos a serem se aprofundar em política monetária, política fiscal, né? Acho que tá profundo. É como se eu tivesse pegado um GPS para ir para São Paulo, mas esse GPS me levasse para outro lugar, né? Então, eu adotei uma política pública, uma política econômica com o objetivo de chegar a um ponto, mas ela está me levando para outro, porque ela naturalmente levaria para outro, né? É, Em palavras assim, trazer, sei lá, de uma maneira mais clara, é dizer, eu botei o meu destino para São Paulo e cheguei em Curitiba, né? Foi o é. contrário. Isso não sou eu que estou falando, não. Muito mais economista, muito melhor preparado que eu, sempre colocou, alertou isso, né? Fazem campanha, estou todo desesperado aí. Uhum. Então é isso. Acho que eu pelo menos terminei todas as perguntas que eu tinha para te fazer. Se você quiser fazer alguma consideração aí, falar mais, convidar as pessoas a conhecer o teu canal, a curtirem a tua proposta, convidar as pessoas, de repente, ter mais participação de outras pessoas para a gente, de fato, de repente, ensaiar um debate aqui sobre algum assunto, enfim. Eu acho que creio que seja essa a tua ideia aí, né? Bom, agradeço a minha mãe que vai ver esse vídeo. Peço ela curtir ali, né? Clicar na mãozinha. Entendi. Um beijo para tua É, mãe também, então. muito obrigado. Como é que ela chama? Graça. Um beijo, graça. É, enfim, espero contribuir. Minha intenção é mais contribuir aí com o debate do que qualquer outra coisa, né? Uhum. E espero que eu seja útil, já que eu não sou agradável. Então tá bom. Tá bom? Um abraço, Augusto. Um abraço. Na semana que vem a gente volta de novo, né? Com outro vídeo Tá aí. joia. Tá bom? Certo. Tá joia. Combinado. Um abração, boa noite para você. Abração. Boa noite. Tchau, tchau. Tchau, tchau.